Som. Quem está feliz aí com Jesus? Aleluia. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre autoridade. Abra comigo Romanos capítulo 13. Romanos 13, 1. Hoje é um dia, onde a gente está tendo as eleições, onde nós vamos escolher sobre nós quem nos governará, as pessoas que estarão responsáveis numa cadeira de autoridade sobre nós. Então, mais do que nunca, a importância dessa temática, a gente entender sobre o princípio da autoridade e da submissão. Esse é o nosso tema hoje, autoridade e submissão. Nós vamos compreender hoje que Deus é a fonte de toda autoridade no universo. Nós vamos indicar também como é que Deus delega essa autoridade às pessoas e vamos apontar também as consequências da insubmissão e os benefícios da sujeição. Provavelmente a gente não vai conseguir acabar hoje, mas vamos iniciar esse estudo falando sobre a autoridade. A autoridade de Deus é a base do universo. Estamos baseados nesse lindo texto de Romanos 13, 1. Olha o que diz o texto sagrado em Romanos 13, 1. Toda alma, ou seja, toda vida, toda pessoa, esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, à ordem que Deus estabeleceu. E os que resistem, trarão sobre si mesmo condenação. Fala comigo, os que resistem, bem alto, os que resistem, trarão sobre si mesmo condenação. Você quer condenação para a tua vida, irmão? Eu não quero. Está debaixo de maldição, de condenação, da opressão, está na mão do diabo, em outras palavras. O diabo pode fazer o que ele quiser. 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faça o bem, e terás louvor dela. Ou seja, a Bíblia está dizendo, se a gente fizer tudo correto, ético, moral, aquilo que é certo, nós não temos por que ter medo da autoridade. Aqui está falando no mundo normal, tá? Claro que existem situações absurdas, como por exemplo na Coreia do Norte, em alguns países aí de tirania, que já é uma outra coisa, é uma aberração já governamental. Mas assim, num local normal, tradicional, normal, se você fizer tudo aquilo que é certo, você não precisa ter medo do juiz, do policial, de nenhuma autoridade, porque você está fazendo o bem, como diz aqui no texto sagrado. Olha o que diz o versículo 4. Porque ela, ou seja, a autoridade, é ministro de Deus para o teu bem. Olha só, a autoridade foi estabelecida para o teu bem. Por exemplo, um juiz, o policial, as autoridades, o bombeiro, qualquer autoridade em qualquer esfera foi estabelecida ali para representar o governo, e o governo tem como premissa, objetivo, a promoção do bem da coletividade. Mas se fizeres o mal, teme, tenha medo, pois não traz em vão a espada. A espada aqui é o juízo, é a correção. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar aquele que faz o mal. Olha só, para que existem as autoridades? Porque infelizmente o ser humano tem uma natureza pecaminosa. O ser humano tem a tendência a fazer aquilo que é errado. E por isso é necessário as cadeias de autoridade, para punir aquele que sai fora da linha, da lei, da ordem. Aquele que quer viver uma vida, tem um filósofo alemão chamado
Hegel, ele diz que o Estado, ele foi criado com as suas instituições, as suas organizações, para frear aquela pessoa que se sente um ego absoluto, um eu sem freio. Então o Estado tem essa função de frear aquele que está desenfreado, aquele que está produzindo mal para si e principalmente para os outros, para o coletivo, para o social. Então, Deus estabeleceu as autoridades como ministros de Deus para serem vingador e castigar aquele que faz o mal. Ok? Lembrando sempre que é uma cadeira de autoridade, é uma posição de autoridade, que ela pode ser exercida ou perdida. Pode ser exercida ou perdida. Aquele que exerce bem se torna ministro de Deus, como diz aqui na Bíblia. Mas aquele que pega, usurpa da sua posição para se corromper, enganar, lesar ou oprimir, produzir injustiça, fazer o mal, vai perder aquele posto, aquela posição de autoridade e ao mesmo tempo vai cair em descrédito, né? E infelizmente não está exercendo o seu papel social. Pelo contrário, se corrompeu, tá? É a exceção da regra. Portanto, é necessário, no versículo 5, que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, né, o medo do castigo, mas também pela consciência. Olha só, irmãos, é uma questão de consciência. Por essa razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Amém? Então, a Bíblia está sendo muito clara, né? Que as autoridades foram... E Deus é um Deus de autoridade. A autoridade de Deus é a base do universo. Fala comigo, a autoridade de Deus é a base do universo. Então, a base do relacionamento de Deus com o homem e com todas as coisas que ele criou é a sua autoridade. Isso é tão lindo, gente, que Deus também, como crentes, nos conferiu, nos delegou a sua autoridade. Lucas 10, 19, a gente ora sempre baseado nesse texto. A Bíblia diz: eis que vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sob todo o poder do inimigo, e nada nos fará dano algum. Olha só, cada crente tem autoridade no mundo espiritual. Mas também o texto aqui de Paulo nos ensina que existem cadeias de autoridade dentro da sociedade. Temos que entender que o Senhor é sobre tudo. Amém? Fala comigo, Deus, acima de tudo e acima de todos. Deus está acima de tudo e de todos. Tudo no sentido de tudo aquilo que foi criado. Deus tem supremacia. A Bíblia diz: Jesus, nele convergem todas as coisas. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Criador do universo. Sem ele nada do que existe, existiria. Mas por meio dele existiram e coexistem todas as coisas. Então Deus é sobre tudo e sobre todos. Cada detalhe no universo está debaixo do poderio e do controle de Deus. Daí surge um outro conceito muito importante, que é o conceito de soberania. Deus é soberano. O único soberano verdadeiramente é o Senhor. Nada foge ao controle de Deus. Amém? Aquilo que você está vivendo, né, as circunstâncias que talvez você esteja enfrentando, nada foge ao controle de Deus. Nada pega Deus desapercebido. Nada é novo para Deus. Deus nunca é pego de surpresa. Até quando o homem caiu lá no Éden, Deus já sabia que o homem ia cair no pecado. Mas mesmo assim, ele não desistiu de nós. Ele, antes de criar o homem e o mundo, ele juntamente ali na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, já traçou um plano de redenção. Nós vamos criar o homem, mas o homem vai precisar de um redentor. E aí Jesus se posicionou e falou: Senhor,
eu me coloco à tua disposição. Eu serei o Redentor da humanidade. Amém? Deus tem um controle de tudo e sobre todos. Isso fala de autoridade, poder, controle, autoridade, Senhor sobre tudo. Qualquer rebelião contra a sua autoridade será tratada. Preste atenção, irmão. Qualquer rebelião contra a autoridade de Deus será tratada. O rebelde, ele está na mão do diabo, assim. Faz assim com a sua mãozinha, para você nunca mais esquecer. Fala assim, o rebelde está na mão do diabo. A hora que ele quiser, o diabo faz assim. Ó. Eu não sei vocês, irmãos, eu não quero estar na mão do diabo. Você quer? Então não se rebele à autoridade de Deus. Quando você se rebela à autoridade de Deus, a Bíblia diz que Deus resiste, porque é uma atitude de soberba. Ah, eu sou melhor que Deus, isso que Deus me falou, não estou nem aí. Eu quero fazer do meu jeito. E aí você se rebela. É orgulho. O orgulho precede a queda. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça a quem? Os humildes. Os obedientes são as pessoas humildes, quebrantadas, que reconhecem princípios e valores espirituais contidos não só aqui na cidade de Umuarama, no Paraná, no Brasil, mas em todo o universo, irmãos. Onde não existe autoridade, existe caos, existe anarquia, existe o colapso. Então a autoridade de Deus é a base do universo. Fala comigo, a autoridade de Deus é a base do universo. Qualquer rebelião contra a sua autoridade será tratada. Tratada em que sentido, irmãos? Se nós somos filhos, seremos disciplinados pelo próprio Deus. Se nós não somos filhos de Deus, seremos largados à própria sorte para o chicote do diabo e dos demônios. Olha que coisa terrível. Se você não é filho, você vai ser largado à própria sorte, que é o que diz Romanos capítulo 1. Deus os largou ali à própria sorte, para viverem as suas próprias torpezas e iniquidades. Esse é o pior estado que um ser humano pode chegar, quando Deus os abandona no sentido de os larga à própria sorte, para que vivam em rebelião, dureza de coração contra o próprio Deus. Então, o primeiro princípio que nós queremos ensinar hoje, ela vai botar lá para você, Satanás foi o primeiro a se insurgir contra a autoridade de Deus. Satanás foi o primeiro a se insurgir, ou seja, a se levantar contra a autoridade de Deus, tá bom? Então esse é o primeiro princípio que nós vamos aprender hoje. Nós vamos aprender que Deus criou os anjos e todos os seres celestiais e os estabeleceu debaixo de uma hierarquia. Até nos anjos, irmãos, existe uma hierarquia. Até no mundo dos demônios existe uma hierarquia. Tem Satanás, depois tem as potestades, os principados, as hostes espirituais da maldade e os príncipes desse mundo tenebroso. Existem hierarquias, até nos demônios, que são anjos caídos, existe hierarquia. Nos anjos de Deus a mesma coisa. Os seres celestiais foram estabelecidos por Deus debaixo de uma hierarquia. Mas houve um momento, porém, em que Lúcifer, que significava portador da luz, o querubim da guarda, ungido de Deus, se rebelou e escolheu agir na independência, ignorando a autoridade do Senhor. Abra comigo Ezequiel, Antigo Testamento, lá nos profetas maiores, Ezequiel 28, 14 a 15. Olha o que o texto fala da queda do inimigo aqui, do diabo. Ele escolheu agir na independência, ignorando a autoridade do Senhor. Pensa um pouquinho comigo, se alguma vez na tua vida
você não fez isso. Você quis agir de forma independente. Estou nem aí para que Deus fala, aquilo que a Bíblia diz. Eu quero agir do meu jeito. Eu quero fazer as coisas do jeito que eu acho que eu tenho que fazer, de forma independente. Não estou nem aí para a igreja, para os irmãos, né? Para as autoridades que Deus estabeleceu. Eu quero viver uma vida independente. Quando você vive uma vida independente de Deus, das coisas de Deus, você entra em rebeldia. Olha o que diz o versículo 14, Ezequiel 28. O texto diz: tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha só, irmãos. Lúcifer, o portador da luz, né, o lumieiro, era perfeito até o dia que se achou iniquidade dentro do coração dele. Olha só o perigo, né? Então, onde é que começa a rebeldia? Dentro do coração. Onde é que a gente começa a cair na iniquidade? Iniquidade é viver uma vida desgovernada, viver uma vida quebrando as leis de Deus. Iniquidade, transgressão, pecado, ofensas, é a mesma coisa. São palavras distintas que revelam a mesma coisa, é o que a gente chama de pecado. Pecado é transgredir a lei de Deus, é quebrar a lei de Deus. Pecado é a iniquidade, o homem que vive sem lei, desgovernado. Pecado significa errar o alvo. E ofensa significa ofender o coração de Deus, burlando da lei de Deus, violentando os mandamentos do Senhor. Foi isso que se achou no coração de Satanás, quando ele se rebelou e escolheu agir na independência de Deus, ignorando a autoridade do Senhor. Abra comigo também Isaías 14, 12. Isaías 14, 12. É o outro relato da queda de Lúcifer. Aqui é como se o flash de luz e revelação se ampliasse ainda mais. O texto sagrado diz, Isaías 14, 12, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Olha só. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Olha o desejo de Satanás, que antes era Lúcifer. Lúcifer, o portador de luz, se transformou em Satanás. A palavra Satanás significa adversário de Deus, o inimigo das nossas almas. Ele tentou se autopromover, se autoelevar, né? Subirei às alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. E aí vem o decreto e o juízo de Deus, no 15. Contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão, é esse o homem que fazia estremecer a terra e fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como deserto, que assolava as suas cidades, que não abria a casa dos seus cativos? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Porém tu, Lúcifer, né, Satanás, és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos, atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Olha só, como é que o profeta vê a pessoa do inimigo, a pessoa de Satanás. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo, a descendência dos malignos não será
jamais nomeada. Ou seja, vai chegar um ponto na história humana onde a descendência dos malignos jamais será nomeada. Amém? Isso ainda não aconteceu. Mas um dia vai acontecer. É profético isso, é palavra profética. Fala lá na frente. Quando Deus estabeleceu o seu trono, né, de glória eterno, né, sobre a terra, Nova Jerusalém descer do céu, e aquilo que nos ensina a palavra de Deus no livro de Apocalipse, vai acontecer isso. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Qual? Você quer fazer parte da descendência dos justos ou a descendência dos malignos? Hein? O que te leva à descendência dos malignos é justamente isso que nós estamos falando: o desprezo pela autoridade e a submissão. A rebeldia, dureza de coração, o desejo de ser independente, ignorar a autoridade do Senhor te leva de Lúcifer, portador da luz, um anjo maravilhoso, um querubim da glória de Deus, da graça de Deus, um protetor, um querubim da guarda de Deus, uma posição proeminente. Alguns eruditos acreditam que debaixo de Deus, né, da Trindade, Lúcifer e provavelmente aqui também o protetor de Israel, que é o anjo Miguel, eram os dois que tinham a maior autoridade no reino entre os anjos. Mas infelizmente Lúcifer caiu. Caiu aonde? Na rebeldia, na autopromoção, na independência, no desprezo da autoridade de Deus. E é interessante que ele não foi sozinho. A Bíblia diz que ele seduziu ao mesmo tempo, ao mesmo erro, ao erro da rebeldia, ao erro da autopromoção, da independência de Deus, 1/3 dos anjos, sendo a primeira criatura a se levantar contra Deus. Então, irmãos, preste atenção. Qual é o pai de todos os pecados? Hein? O orgulho que gera rebeldia. Fala comigo, o orgulho é o pai de todos os pecados. Assim como no seu livro tremendo, né, A Beleza da Humildade, tem um autor sul-africano que ele diz que a humildade é a mãe de todas as graças divinas. Ele fala nesse mesmo livro que o orgulho é o pai de todos os pecados. Presta atenção, irmãos, como tem crentes caindo em orgulho, prepotência, arrogância, soberba. Sim ou não? Quando você despreza o irmão que está do seu lado, quando você é crítico demais, quando você é um legalista, né, se acha mais santo que os outros, é um santarrão, né? Não é santo, é um santarrão. Ele coloca na cabeça que ele é mais santo que os outros são pecadores e ele é o bonzão. Quando você tem essa atitude de desprezo por aquele que tropeça, não tem misericórdia, não tem graça. Olha o que diz a Bíblia: bem-aventurados misericordiosos, porque estes terão misericórdia de Deus. Se eu não tiver misericórdia com aquele que tropeça, com aquele que cai, com aquele que erra, Deus não vai ter misericórdia comigo. Porque eu também sou pecador, irmão. Parece que às vezes a gente esquece que nós somos frágeis, que nós viemos do pó da terra, que nós somos pecadores, que somos falhos, que um dia lá atrás já pisamos um monte de vezes na bola, sim ou não? Quantas e quantas vezes tivemos que chorar, pedir perdão para Deus, de erros e falhas, mas muitas vezes muitos crentes são tomados por um orgulho, entre aspas, espiritual, arrogância, soberba, querendo viver uma vida independente do seu jeito, independente de Deus, desprezando a autoridade de Deus, ignorando a autoridade de Deus, que é a base de todo o universo. Foi o que Satanás fez, irmão. Fala comigo, o orgulho gera rebeldia e a maldição entre os homens. Olha só que coisa terrível que aconteceu com Satanás. Ele caiu
imediatamente quando se achou iniquidade no seu coração, e Deus viu ele seduzindo 1/3 dos anjos de lá, dos céus. O Senhor expulsou do céu, destituiu ele da sua glória. Olha só, quando a gente entra em rebeldia, quando a gente entra em independência, Deus nos destitui da sua glória, a glória de Deus se esvai. Então, é muito interessante isso. Toma cuidado, se você quer estar cheio da glória de Deus, seja alguém obediente a Deus. O pastor Cote, ele nos ensina o seguinte, num dos seus livros, ele diz que a obediência é a plataforma da nossa vida de autoridade. Fala comigo, a obediência é a plataforma da minha vida de autoridade. Só tem autoridade quem é obediente. O rebelde não tem autoridade nenhuma. Os demônios dão risada da cara deles. E não saem. Se você for um rebelde, você está na laia deles. Você está no grupo deles. Mas se você for obediente, você vai estar cheio da glória de Deus. Amém? O Senhor expulsou Satanás do céu, destituiu da sua glória, precipitando-o na terra, reservando para ele e seus seguidores o lago de fogo eterno. Como é que se chama esse lago? Lago de fogo e enxofre. Fala comigo, lago de fogo e enxofre. Abra comigo, Apocalipse 12, lá no final da Bíblia. Apocalipse 12, 3-4. Apocalipse 12, 3-4. Olha o que diz aqui. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, símbolo aqui de Satanás, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após de si a 1/3 parte das estrelas dos céus. Quem é que levou a 1/3 parte dos anjos? O diabo, Satanás. E lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o seu filho. Agora vai lá para o 7-9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Quem é o dragão? O diabo, Satanás. E batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. De quem está falando aqui? Do diabo, do dragão. O dragão é um símbolo de Satanás. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Que anjos são esses? Os demônios. Fala comigo, demônios são anjos caídos. Então, os anjos caídos se precipitaram na terra, foram lançados dos céus para a terra. Olha só, gente. A independência, a rebeldia te tira do céu e te lança em condenação, em juízo. Então isso é muito sério, tá, irmãos? Muito sério. E lá no final de Apocalipse também fala que Satanás, os seus anjos caídos, os demônios, o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Fala comigo, lago que arde com fogo e enxofre. E Satanás está assim, perambulando sobre a terra, os demônios também. Às vezes a gente pensa que Satanás está sempre lá no inferno. Não, não. O inferno hoje é um lugar transitório. Até o inferno vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Até o inferno, que é um lugar transitório hoje, o Hades, o lugar dos mortos, o lugar, já provisório de condenação eterna,
vai ser lançado junto com os ímpios, junto com Satanás, junto com os demônios, junto com os anjos caídos, que são os demônios, junto com o falso profeta, o anticristo, vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Amém? Segundo princípio, Aninha, coloca lá. Primeiro, Satanás foi o primeiro a se insurgir contra a autoridade de Deus. Vai lá, bota lá. Segundo, Deus criou o homem para submeter-se à sua autoridade. Fala comigo, Deus me criou, o ser humano, para se submeter à autoridade de Deus. Irmãos, é fácil isso? Sim ou não? Não é fácil. Por que não é fácil? Porque a nossa natureza tem tendências tem tendências rebeldes, tem tendência à independência e não à dependência de Deus. Tem tendência a querer fazer o que a gente quer fazer. Os nossos achismos, né? As nossas coisas, do nosso jeito, a nossa vontade, e não a vontade de Deus. O dia que você virou um cristão, irmão, morreu a sua vontade e se iniciou uma nova vontade, que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é 3 coisas. Ela é boa, perfeita e agradável. Fala comigo, a vontade de Deus é melhor do que a minha vontade. É boa, perfeita e agradável. Então, aprenda isso. Nós temos uma tendência pecaminosa à independência, à rebeldia, a ir contra aquilo que Deus quer e estabeleceu para nós. Mas Deus criou o homem para se submeter à sua autoridade. Quando Deus cria o ser humano, Deus o fez para se sujeitar. Se sujeitar. Ao mesmo tempo que de um lado nós temos uma natureza rebelde, por outro lado nós também temos uma natureza que tende a se sujeitar. Sim ou não, irmãos? Sim. Às vezes você vê, né, no meio de um grupo, tem uma pessoa mais engenhosa, de personalidade mais forte, se sobressai sobre os outros, começa a mandar nos outros, aí você vê todo mundo seguindo aquela pessoa. Sim ou não? Porque ao mesmo tempo que existe um lado rebelde dentro de nós, existe um lado também com facilidade de seguir ordens, se submeter, ser liderado. Tem até um filósofo francês que escreveu um livro sobre isso, que o ser humano tem essa tendência de se sujeitar, se submeter, só que infelizmente às vezes se submete às pessoas erradas. Sim ou não, irmãos? Tem gente que se sujeita a pessoas erradas, pessoas que são contrárias a Deus, aos nossos princípios, aos nossos valores, pessoas que são totalmente longe de Deus. Infelizmente, rebeldes contra Deus. Então nós vemos que Deus fez o homem, ao criar o homem, para se sujeitar a Ele. E seu imenso e inexplicável amor teria sim um limite. O Senhor não abriria mão da sua autoridade. Fala comigo, Deus não abre mão da sua autoridade. Não é porque você desobedeceu Ele que acabou a autoridade de Deus. Não. Deus continua sendo o Senhor, apesar das iniquidades e pecados humanos. Apesar de erros e falhas de homens, Deus não abre mão da sua autoridade. O homem teria que obedecê-lo, se submetendo ao seu senhorio. Quando você se torna cristão, você se coloca debaixo do senhorio de quem, gente? De Jesus. Fala comigo, Jesus é o meu Senhor. Ele é o Senhor. Nós somos o quê? Nós somos filhos de Deus, servos de Deus. E às vezes a gente se esquece, às vezes a gente quer dar uma de monarca, né, de rei. Sendo que nós não somos rei. O único rei é Jesus de Nazaré. Ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Nós somos seus servos.
Quantas e quantas vezes Deus falou com você e você não ouviu a voz do rei? Você não obedeceu o comando do rei. Você não quis se submeter à voz do Senhor. Nós somos servos, irmãos. Estamos debaixo do senhorio de Jesus. Se isso não ocorresse, apesar do seu amor, Deus o condenaria à morte eterna, né? Se continuarmos na rebeldia, na desobediência, na independência, o homem cai na morte eterna. Infelizmente, o homem, a maioria deles, não se submeteram a Deus. Foram seduzidos por Satanás e ele também escolheu o caminho da independência e se rebelou. Fala comigo, independência e rebeldia. Independência, espiritualmente falando, gente, é morte. Me lembro desde pequenininho, meu pai me ensinando isso. Independência é morte. Toda vez que eu vivo uma vida independente de Deus, eu estou trilhando o caminho da morte espiritual. Até entre nós, seres humanos, nós não somos independentes nem dependentes. Nós somos interdependentes. Fala comigo, interdependentes. Por exemplo, de manhãzinha cedo, você vai na padaria comprar um pão, porque alguém teve que acordar mais cedo que você para fabricar e fazer aquele pão. Sim ou não? Então você depende do padeiro para comprar um pão para tomar café de manhã cedo. Sim ou não? Você não é independente do jeito que você pensa. Você depende do padeiro que fez o pão para você. E quando você compreende isso, você entende que você é interdependente. Do lixeiro que de manhã cedo vai recolher o seu lixo. Do cara que trabalha na Sanepar, que prepara lá a tubulação e cuida das coisas para que chegue a água na sua casa. Você não é independente. Você não é uma ilha solitária. Nós estamos todos interligados uns aos outros. Precisamos uns dos outros, sim ou não? Uma vez por mês você tem que cortar o cabelo. Uma vez por mês você tem que fazer a unha, né? Nós somos interdependentes. Nós precisamos uns dos outros. E isso é lindo quando nós reconhecemos que nós precisamos uns dos outros. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós precisamos de Jesus. Então não existe independente. Independência é uma loucura, uma insanidade. Não existe, é um engano, é um engodo do inimigo. E principalmente com relação a Deus, irmãos. Se Deus não dá chuva a seu tempo, se Ele não controla as marés. Sim ou não, irmãos? Coisa difícil nessa semana, a semana toda chuva, né? Aquela coisa. A chuva é uma bênção, glória a Deus, mas a semana toda chovendo já atrapalha a nossa vida. Sim ou não? Mas quem é que faz chover sobre a terra? Quem é que controla o clima e as estações? É a soberania de Deus. Deus fez a natureza, Deus criou todas as coisas, mas Ele controla todas as coisas com o seu poder. Seduzido por Satanás, o homem escolheu o caminho da independência e da rebeldia. E o resultado dessa queda está se cumprindo desde a primeira geração até hoje. Os homens sem Cristo estão debaixo da condenação eterna. Fala comigo, os homens sem Cristo estão debaixo da condenação eterna. João 3,17. Aquele que crer será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Nós já nascemos, por causa do nosso pecado, numa condenação eterna. Só tem uma coisa que pode mudar isso. O que pode mudar? Se colocar debaixo da autoridade e do senhorio de Jesus de Nazaré. Amém? Quantos estão debaixo do senhorio de Jesus? Levante as duas mãos para os céus comigo e fala assim: eu sou servo de Deus, irmão de Jesus, filho de Deus, amado pelo Senhor,
que criou todas as coisas, todo o universo. Olha que coisa linda, gente. Você é filho do Criador do universo, daquele que detém todo o poder e toda a autoridade, e daquele que, se você se lançar através do salto da fé, nos braços graciosos e amorosos de Jesus de Nazaré, Ele será o Senhor e Salvador da sua vida. Você estará na posição mais segura que existe, a posição em Cristo. Em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz. Aquele que está em Cristo tem toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não existe posição. Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque ele já não vive debaixo da lei do pecado e da morte, mas sim debaixo do Espírito de vida. Em Cristo, em Cristo. E é interessante isso, irmãos. Terceira parte, para nós terminarmos aqui. A cruz, fala comigo, a cruz reafirma a autoridade de Deus. Muitos podem pensar que ao descer ao nível dos homens, Filipenses 2, 5 a 11, né? Quando Deus desce ao nível dos homens, quando Ele morre numa cruz, Jesus aqui, a fim de dar uma segunda chance à humanidade, Deus está abrindo mão do seu senhorio, da sua autoridade. Entretanto, ocorreu justamente o inverso. A obra da cruz disponibiliza perdão para o homem, mas não o isenta da obediência. Fala comigo, o perdão de Jesus não me isenta da obediência a Jesus. É isso que muita gente não entende. Tem gente que acha que pode pintar e bordar, fazer um monte de coisa errada, que a graça de Deus, o perdão de Deus resolve tudo. Não. Junto com o perdão está o princípio de obediência, de submissão. Sem arrependimento não há remissão de pecados, irmãos. Fala comigo, sem arrependimento não há remissão de pecados. A obra da cruz, então, disponibiliza o perdão para o homem, mas não isenta da obediência. A Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou para ser Senhor de vivos e de mortos. Romanos 14, versículo 9. Ou seja, ao se oferecer no Calvário, lá na cruz, e ressuscitar ao terceiro dia, depois de ter se mantido absolutamente fiel ao Pai por toda a sua vida, na sua trajetória, Jesus conquistou como homem a condição que Adão havia perdido de Satanás e nos devolve a chance de nos movermos novamente como autoridades sobre a terra. Glória a Deus. Jesus foi o segundo Adão. Onde Adão falhou, Jesus triunfou. E pelo triunfo de Cristo na cruz do Calvário e na ressurreição, hoje eu e você, em Cristo, temos a autoridade que Adão perdeu lá no Éden, de volta na nossa mão. Amém? Fala comigo, eu tenho em Cristo a autoridade que Adão perdeu lá no Éden. Isso é tremendo, irmãos. Nós temos autoridade sobre a terra, desde que estejamos sujeitos ao seu senhorio. É igual um policial. Enquanto ele está andando na linha, fazendo aquilo que é correto, exercendo o seu papel de autoridade, né, guardando, protegendo a sociedade, fazendo aquilo que cabe a um policial fazer, seu ofício, a sua função, ele está debaixo do senhorio do Estado. Todo o poder que emana do Estado está sobre o policial, sim ou não? Mas daí o policial, por exemplo, começar a fazer uma coisa errada a sua função, corrupção, engano, mentira, coisas, né, falcatruas, coisas erradas, o que vai acontecer, irmãos? Toda aquela autoridade que foi investida pelo Estado a ele vai sofrer um processo e perder aquela posição, sim ou não? Sim.
toda a autoridade que estava revestida sobre ele, na função policial, vai ser tirada, banida, retirada. Porque ele teve desvio de conduta, desvio de função. A mesma coisa somos nós, irmãos. Quando a gente sai debaixo da autoridade de Jesus, a gente perde toda a autoridade no mundo espiritual. Quando a gente quer viver a vida do nosso jeito, né? Segundo os nossos achismos, não nos submetendo a Cristo e a sua palavra, você perde toda a autoridade. A Bíblia diz num provérbio que até tua oração se torna amaldiçoante, abominável a Deus. Sabia disso? Você está vivendo uma vida toda errada, todo torto, contrária à palavra de Deus, achando que pode pintar e bordar o que não vai dar nada, até a tua oração, diz o livro de Provérbios, se torna abominável aos olhos de Deus. Porque quando não há arrependimento, quando não há submissão, toda autoridade cai por terra. E você acaba se submetendo a quem? Ao diabo. Olha só o que diz a Bíblia, para nós fecharmos. Resistir ao diabo. Não, a Bíblia diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora, se eu fizer o contrário, também é verdadeiro. Se eu resistir a Deus, eu automaticamente me sujeito a quem? Ao diabo. E o diabo vai fugir de mim? Não, ele vai se apegar a você. Ele não vai sair da tua vida. Porque você tem resistido a Deus, você tem se submetido ao diabo, e o diabo não vai fugir, ele vai grudar em você. Ele vai se apegar a você, porque ele vai se achar no direito. Frank Peretti, numa das suas obras, ele disse: aonde há trevas morais e espirituais, o príncipe das trevas, Satanás, tem acesso. Ele tem acesso, ele tem legalidade. Amém? Por isso nós precisamos confessar os nossos pecados, pedir perdão para Deus quando erramos e falhamos, porque quando nós confessamos os nossos pecados, nós trazemos a luz, como Ele, Jesus, na luz está. E aí temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do quê? De todo o pecado. Amém? Só há perdão de pecados com arrependimento. Com arrependimento você volta para essa posição gloriosa em Cristo. E aí a autoridade de novo é restabelecida sobre a sua vida. E Satanás não tem mais acesso, porque você se submeteu a Deus, resistiu às tentações do diabo, ao diabo, e ele vai fugir de vós. Amém? Quem quer submeter ao senhorio de Jesus? Então nós aprendemos 3 princípios hoje. Deixa eu recapitular aqui com vocês. Primeiro, a autoridade de Deus é a base do universo. Fala comigo, a autoridade de Deus é a base do universo. Nós aprendemos que Satanás foi o primeiro a se insurgir, a se rebelar contra a autoridade de Deus. Segundo princípio que nós aprendemos é que Deus criou o homem para se submeter à sua autoridade. A autoridade de quem? De Deus. E debaixo de Deus tem autoridades estabelecidas por Deus, que nós lemos em Romanos 13, no início dessa ministração. A cruz, em terceiro lugar, nós aprendemos que a cruz reafirma a autoridade de Deus. Aquilo que Adão tinha perdido, toda a autoridade que Deus havia dado, toda a glória que Adão tinha, e a autoridade foi resgatada por Jesus de Nazaré. Aí nós podemos viver o que eu falei para vocês, Lucas 10, 19. Eis que vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes. Quem é a serpente, gente, que nós lemos lá em Apocalipse? O diabo. E escorpiões. Quem são os escorpiões, gente? Fala comigo, os demônios. Interessante que o escorpião tem um rabo com um veneno. É o que os demônios fazem, eles tentam envenenar a nossa vida, nos prejudicar, nos matar espiritualmente. Serpentes e escorpiões serão pisoteadas debaixo da autoridade de Jesus que está em nós. E a Bíblia diz: nada
nos fará dano algum. Amém? Aí logo em seguida, no versículo 20, diz: mas alegrai-vos antes, não porque os espíritos se vos submetem, os demônios, né? As serpentes e os escorpiões. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Quantos têm um nome escrito no livro da vida? Dá um glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos nos colocar de pé na presença do Senhor. Feche os seus olhos. Antes de participarmos da Santa Ceia, podem vir aqui.